Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. A gente está iniciando mais uma semana letiva, tá? Para vocês da terceira série do ensino médio nessa segunda, dia 5 de setembro de 2022. Sou eu, professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo, essa disciplina que tem a ideia, né, de trabalhar com vocês, aprofundar temas ligados às ciências da natureza, biologia, química e física. Nesse mês de setembro que está aí se iniciando, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, um pouquinho mais ligado aos campos da física, da química, que são ligados aí à ciência dos materiais, tá? Então a gente vai entender um pouquinho das propriedades físico e químicas dos materiais, entender a relevância deles para o nosso processo. É o mês inteiro a gente vai conversar sobre isso. Inclusive, a gente, nas próximas aulas, não é o caso de hoje, a gente vai sair aqui um pouquinho dos estúdios, a gente vai conhecer um pouquinho aí o nosso ambiente, né, de outros centros de pesquisa, o que é que as engenharias de materiais, as ciências dos materiais estão desenvolvendo aí no campo do conhecimento, tá? Trazendo mais produtos para a gente, tá bom? Deixa eu dar meu boa tarde para Glória Maria, que está acompanhando a nossa aula, tá? E também nosso boa tarde para o nosso diretor, para a nossa professora assistente que estão acompanhando a nossa aula, tornando essa aula possível. Bora lá, queridos! Na aula de hoje do Meu Pequeno Mundo, a gente vai falar sobre o tema tecnologia dos materiais. Então tá na tela para vocês. Tecnologia dos materiais. Tá? Lembrando, meus queridos, tecnologia, o que é tecnologia? Né? Na hora que a gente pensa na palavra tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, com certeza, é um celular, é um computador, né? Esses produtos mais computacionais, né? Mas não é só isso, né, galera? Tecnologia é toda ferramenta, é todo processo desenvolvido pelo ser humano com o interesse de solucionar alguma necessidade, algum problema que a gente tem, certo? Essa é a grande ideia marcada, tá, no aspecto aí da tecnologia. Então pensa aí, um papel, por exemplo, um lápis, uma caneta que você tem aí, que você esteja aí anotando essa aula, elas são exemplos de tecnologias para o dia a dia de vocês. Sim, um papel é tecnologia, ela não foi criada, né? Não estava ali na natureza. O ser humano desenvolveu esse produto, tá? Para se comunicar, né? Para transmitir as ideias, né? Registrar, gravar a ideia que ele tem, a mensagem que ele tem ali nesse produto chamado papel. Bom, claro que a gente não tem só papel, a gente vai ter diversos materiais, tá? E a gente vai entender um pouquinho como classificar, como entender a interação que ele tem com outras partículas, certo? Hoje, na aula de hoje, a gente vai ficar um pouquinho na parte das classificações e nas propriedades existentes, tá bom? Então, olha só, objetivos da nossa aula de hoje, conhecer classes de materiais. A gente tem 5, 6 classes importantes aí: metais, cerâmicos, polímeros, compósitos e semicondutores, tá? Tem os biomateriais também, tá bom? Propriedades, relacionar eles com suas propriedades físicas e químicas, tá bom? Reconhecer algumas aplicações, tá? E essas aplicações a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso semestre, tá bom? Então fica ligado aí. E claro, responder questões, tanto aqui como para casa, a gente vai conseguir desenvolver um pouquinho dessas questões. Então, a primeira coisa que a gente pensa aqui é o que seria a matéria em si, tá? Provavelmente vocês já conversaram um pouquinho sobre isso em alguma aula de física ou de química, tá? Então, tudo que está ocupando espaço, tá? Lugar, tudo que ocupa lugar no espaço é uma matéria, tá? Lembrando que nem sempre a gente vai conseguir enxergar essa matéria. Lembra lá, por exemplo, que o ar atmosférico, ela é matéria, ela ocupa lugar no espaço. Essa matéria que a gente gasosa, né, como são os gases, o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás nitrogênio, está aqui na atmosfera.
A gente está respirando, a gente está interagindo diretamente com essas moléculas. Ela também é matéria. Cada uma dessas matérias existentes no mundo, elas ocupam algumas propriedades. Elas podem ser gasosas, como o próprio ar, sólidas, líquidas, elas podem ou não interagir com outras substâncias, elas podem se misturar, se solubilizar, que são características diferentes, e elas estão aí no nosso dia a dia. Existem diversos tipos de materiais na natureza, na sociedade. Alguns são de fato naturais, eles estão ali explorados, e outros eles são produzidos pelo ser humano, tá? Não existe, para esse caso, a gente tem o que a gente conhece como ciência dos materiais. Opa, e engenharia dos materiais. São conceitos, são campos do conhecimento um pouquinho diferentes, tá? A gente vai já explicar para vocês, mas já posso trazer aqui para vocês que ciências dos materiais está ligado à própria ciência em si, que é gerar conhecimento, tá? Então, a ciência dos materiais, ele quer entender as suas propriedades, tá? Então, eu posso estudar os materiais naturais que existem aí, ou sintéticos, entender suas propriedades químicas e físicas, tá? E, bom, a partir desse conhecimento, a gente pode gerar um produto, tá? Ou levar isso para a sociedade com meu interesse, tá? E a engenharia dos materiais, o foco dele está ligado justamente na produção, de fato, de um produto final. Pensa aí, por exemplo, que você vai querer beber uma água, tá? Pô, quero beber uma água agora, o que é que tu vai fazer? Tu vai lá no rio, no córrego, beber uma água, como os homens das cavernas faziam? Não, né, professor? Hoje em dia eu tenho uma garrafinha, certo, de água, tá? E aí eu posso guardar essa água. Então, lá em casa, eu enchi uma garrafinha de água, levei até minha escola e eu tenho essa garrafinha aqui na minha mesa. Então, se eu quiser, é só abrir essa garrafinha e beber. Um exemplo, tá? E aí tu pode pensar nesse aspecto também, tá? Um outro aspecto é ligado, por exemplo, à engenharia dos materiais, não só o transporte, mas pensa aí numa garrafa que consiga conservar essa temperatura, tá? Pensa aí, tu botou a água geladinha de manhã cedo, tu assistiu a aula de manhã na escola, nos cursos técnicos, tu veio agora para tarde assistir as aulas e aí tu tá aí, ó, com a água ainda um pouquinho, mantendo ali um pouco a temperatura dela, certo? E aí, o que é isso, professor? Eu tenho materiais que podem isolar, né? Criar sistemas isolados, tá? Consequentemente, com pouca troca de energia, tá? Então, conhecer esses materiais é interessante para conhecer justamente os processos associados aos processos químicos e físicos, tá? A gente vai já explicar para vocês o que é essa troca de matéria, o que é essa troca de energia, tá bom? A ciência dos materiais é o campo que estuda a relação e o comportamento, seja macro ou micromolecular, de materiais quando submetidos a situações como temperatura, pressão, compressão, deformação, dentre outras mudanças. Cada material, certo? Ele pode ser constituído por um ou mais átomos, tá? E cada átomo, forma moléculas, então esse mesmo material pode ser formado por uma ou mais moléculas, tipos de moléculas, e que vão exercer claramente suas propriedades. E podem ser influenciados aí por temperatura, tá? Calor, né? Energia de um modo geral, podem ser influenciados por luz, tá? Podem ser influenciados por pressão e assim por diante. Como eu já disse para vocês, tá? A ciência dos materiais é um campo ligado à investigação entre a composição e a estrutura. Tá? Quando a gente fala em ciência, a gente está falando em gerar conhecimento, em criar conhecimento, e a engenharia, de um modo geral, está ligado a utilizar esses conhecimentos da ciência e transformar e gerar um produto. Tá? E aí sim, queridos, quando a gente pensa em engenharia dos materiais em si, a gente vai pensar nessa engenharia que vai servir, por exemplo, para conservar um produto. Lembra no exemplo que eu falei da garrafinha térmica? Tá? Então, eu tenho uma garrafa térmica que guarda a temperatura da minha água gelada ou de um café quentinho. Tá?
A gente tem uma engenharia que pode pensar, por exemplo, não só nisso, mas que pode pensar em construir uma casa ou um prédio de forma muito mais rápida e segura, tá? Que pode construir um carro muito mais leve e também seguro, tá? Então, eu vou já falar para vocês um pouquinho sobre essa característica. Provavelmente vocês já escutaram de alguém, né, mais velho: eita, mas não constrói mais carro como antigamente, não. Por quê? Porque os carros eram tudo... os carros eram de ferro, eram resistentes. Agora não, tudo é de plástico. Dá uma batidinha, amassa todo, não presta não esses carros de hoje em dia. Já escutaram isso aí? Você sabe que isso é proposital, galera? Criado pela engenharia? Não é para estragar, não, galera. Tem um propósito, tem um motivo. E o motivo está ligado aí à questão de leveza, sim, e também está ligado a questões de segurança. A gente vai conversar um pouquinho mais. São propriedades ligadas às propriedades físicas. Tem a ver aí com a tenacidade e a dureza, tá? Então a gente vai revisar na aula de hoje também o que que é isso. Então a engenharia dos materiais ele tem esse aspecto de pegar o conhecimento gerado pelas ciências dos materiais e transformar, gerar um produto que pode ser aplicado, certo? Então só para deixar um pouco mais clara a ideia do carro de plástico, vamos dizer assim, que não é exatamente de plástico, tá, galera? Esse carro, ele perde boa parte dos metais, tá? Ele vai ter mais características de polímeros ali associados de propósito. Vai tornar, primeiramente, a primeira coisa é que o carro vai ficar de fato mais leve. E mais leve no sentido de peso mesmo, certo? Isso vai conferir ao carro menos gasto em questão de combustível, certo? Então o carro ele vai ficar menos pesado, gastar menos combustível, é mais econômico, é mais interessante, tá? Outra característica importante está ligada à característica ligada à tenacidade. É um material que recebe e absorve mais o impacto, tá? Ele amassa muito mais, tá? É um material menos duro, tá? E, consequentemente, como ele amassa mais, ele absorve mais da energia de um impacto, tá? Então, parte dessa energia do impacto, imagina estar dirigindo um carro, tu é passageiro de um carro que sofre uma colisão, certo? Você lembra lá das aulas de física, tá? Que o professor explicou para vocês o seguinte, um princípio básico da física. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade. Então, tu imagina, se esse impacto, parte da energia ela é dissipada como som, parte da energia vai para algum lugar. Você faz parte desse processo, você faz parte desse sistema. Então, se essa energia ela consegue ser mais dissipada no material e não em você, tá? Você acaba recebendo menos parte dessa energia dessa colisão, sofrendo menos, então leva também mais segurança. Então é melhor, de fato, amassar o carro do que te levar, né, mais danos, né? Então é ligado aí à segurança automobilística, tá? Então a gente tem muito disso, tá? Isso é muito aplicado, por exemplo, nos carros de Fórmula 1, tá? Pessoal aí, galera que gosta aí do automobilismo, né? Dos carros de corrida, tá? A tecnologia de ponta, né, que eles colocam em questão de segurança estão ligados aos carros aí, os carros de corrida, tá? Até as pessoas aí que não gostam tanto, elas precisam estar, vocês também precisam estar atentos a essas tecnologias, porque aí boa parte do que chega para as corridas também vai chegar ali para o carro do nosso dia a dia. Tá bom? Pessoal de Alvorada do Gurgueia, de Baixa Grande do Ribeiro, de Pimenteiras, de Ribeiro Galeota, de São Francisco do Piauí, de Uruçuí, que estão acompanhando a nossa aula transmitida ao vivo. Boa tarde, pode comentar, a gente está comentando aqui com vocês sobre o tema da nossa aula, é tecnologia dos materiais, tá? Então, estou fazendo primeiramente essa apresentação para vocês ligado à tecnologia dos materiais, à ciência dos materiais, tá? É um tema que a gente vai conversar com vocês ao longo desse mês de setembro,
tá? Tem um afeto direto aí com a estrutura, seja macro ou microscópica, porque sim, tá? A conexão, a relação existente dessas moléculas, se elas interagem ou se elas não interagem, o impacto, imagina aí, por exemplo, o impacto, tá? Que um material sofre ao longo do tempo. Será que esse impacto, se fizer uma análise microscópica, isso a gente olha para aquele material e tudo bem, tranquilo, não aconteceu nada, mas microscopicamente acontecem intervenções, né? Então, tudo isso é composto ligado a conhecimentos gerados pela ciência dos materiais e engenharia dos materiais. Bom, agora vamos entrar para a parte interessante aqui para vocês, que é a classificação dos materiais, tá? Então, eu tenho 3 garrafinhas, 3 frascos de refrigerante, tá? Não precisa ser necessariamente refrigerante, pode ser de uma outra, substância, tá? Então são embalagens aqui para vocês. Essas embalagens, tá? Tá aí uma marca, né, muito conhecida de refrigerante de cola, né? A Coca-Cola, tá? E se você quiser tomar ela, você provavelmente vai comprar em alguma dessas 3 embalagens aí, tá? Bom, na primeira embalagem nós temos uma lata, né, de metal. No meio nós temos um frasco de uma garrafa de vidro, né, que é um componente cerâmico, tá? E por fim a gente vai ter uma garrafa de plástico, a garrafa PET, tá? Quem já tomou as 3 tipos de refrigerante sabe que o gosto deles é diferente. É verdade, professor, que eles mudam de fato? O fato de mudar o frasco muda o gosto? Sim, muda, tá? Não é à toa. Por que ele muda? Vocês sabem por quê? Gente, vai mudar, começa pela interação, tá? Começa pela propriedade que a gente vai ter. A interação que a substância, tá? O soluto que está dentro do frasco com a substância, certo? Poxa, o meu frasco de metal, o meu frasco de vidro, o meu frasco de plástico, tá? Provavelmente, gente, o plástico, a interação com o plástico é muito grande, tá? Então, normalmente, quando a gente acaba consumindo um produto com o plástico, a gente está consumindo o plástico em si também. Ele é bem solúvel, tá? Ao passo que um componente cerâmico, como é o caso do vidro, tá? Vai conferir menos solubilidade, certo? Então, provavelmente, quando a gente está tomando um refrigerante ou qualquer outra substância de um frasco de vidro, a gente está consumindo a quantidade mínima de partículas de plástico ou de outras substâncias, tá? Então, aqui para mostrar para vocês 3 componentes, tá? Que servem aí como embalagens, tá? São 3 classes. São 3 classes de materiais, tá? Bastante difundidas, bastante aplicadas dentro do aspecto de engenharias. Cada uma delas vão ter uma propriedade diferente. Vamos conversar e conhecer cada um deles, tá? Primeiro deles são os metais, tá? Quimicamente falando, a maioria dos metais estão ligados a formações naturais, tá? São metais que já estão na própria natureza. Boa parte deles acontece através de ligas metálicas, tá? Normalmente é formado por um único elemento químico, tá? Então, ferro é só o ferro, o alumínio é só o alumínio, o cobre é só o cobre, tá? Então, são vários átomos ligados, tá? Um dos lados dos outros, tá? Hoje em dia, a gente faz, sim, o que a gente conhece como ligas metálicas, quando a gente associa mais de um tipo de metal, tá? Eu vou já dar um exemplo para vocês. Normalmente, os metais, eles têm um brilho característico, são excelentes condutores elétricos, tá? E, em geral, são sólidos à temperatura ambiente. Vocês sabem que a mudança do estado físico acontece quando absorve-se calor para ele. É uma propriedade
física da matéria, tá? O que a gente conhece como ponto de fusão e o ponto de ebulição. Substâncias puras, tá? Então, aquela que é formada só por um elemento químico, tá? Normalmente tem uma temperatura, um ponto de fusão e um ponto de ebulição fixos, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Mudança de estado de sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, respectivamente, tá? Então, normalmente, vão ser sólidos à temperatura ambiente, a temperatura que a gente está aqui agora, certo? Aí, na casa dos 20, casa dos 30, quase 40 graus, né? A nossa temperatura ambiente aqui é bem alta, inclusive, tá? Vai estar associado a substâncias metálicas em estado sólido. A gente vai ver muito isso. Alguns vão ser mais maleáveis do que outros. Tem uma exceção, tá? É o caso do mercúrio, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, o único metal, com a única exceção, que é o mercúrio, que é esse serzinho aqui do meio, certo? Que ele é líquido à temperatura ambiente. Inclusive, o ser humano utiliza muito desse elemento, dessa propriedade dele, tá? Para fazer, por exemplo, termômetros, para fazer ligas com outras substâncias, né? Misturas com outras substâncias, óxido de mercúrio, que é utilizado, por exemplo, na iluminação de alguns tipos de lâmpada fluorescentes, tá? Então, é muito aplicado. O mercúrio tem uma questão problemática com ele é tóxico para o ser humano, tá? Então, muito cuidado se você tem na sua casa um termômetro feito de mercúrio, tá? Então, o mercúrio ele consegue absorver muito bem o calor, tá? E aí ele dilata com mais facilidade, pelo fato dele ter aí, de estar no estado líquido. Por isso a gente acaba utilizando ele. Então, quando ele está mais frio, ele fica menos dilatado. Quando ele está mais aquecido, ele fica mais dilatado. Por isso a gente consegue ver aquele termômetro crescendo, certo? E subindo. Se porventura o frasco do termômetro da casa de vocês, se for de mercúrio, de fato, se ele quebrar, galera, muito cuidado, não tenta pegar com a mão, tenta se proteger um pouquinho, tá? Porque ele é tóxico, tá bom? E se for fazer um descarte, seja de uma lâmpada ou de um termômetro de vidro, fazer um descarte em local apropriado, tá? Buscar uma farmácia, buscar um supermercado que consiga fazer o recolhimento desse tipo de metal, certo? Porque ele é tóxico, ele não deve ser colocado no lixo qualquer, no lixo comum. Tá? Mas os metais eles são muito aplicados no dia a dia da gente, seja na nossa cozinha, né, nas panelas, alguns pratos, copos. A gente tem também, como eles são bons condutores de eletricidade, eles são muito aplicados nos fios, tá? Principalmente fios de cobre, tá? São bons condutores elétricos. Tá? A gente tem, né, mas em geral, a grande maioria dos metais, eles são de um único elemento. É ferro, é alumínio, é cobre. Pode ser que a gente faça essas ligas metálicas. A liga mais conhecida, popularmente conhecida, é o aço inoxidável. O termo é esse, aço inoxidável, tá? Por que eu estou chamando a atenção para vocês? O termo é esse. Vocês conhecem popularmente como inox. Aquela panela é inox. Mas aquela colher é inox. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Tá? Inox, gente, é uma marca, tá? De uma liga metálica, tá? De materiais, de lata de lixo, de panelas, de talheres, né? De aço inoxidável, tá? Então ficou muito conhecido como termo inox, mas não, é uma liga. Tá? E, é claro, quem já foi numa loja aí de material de casa já deve ter percebido que inox tem os... Você vai lá e às vezes está do lado do outro, né? Uma panela de inox caríssima e a outra mais barata. Aí você fica, mas por que é isso, né? Gente, essa liga metálica ela pode variar, né? A proporção dos seus componentes. Em geral, vai variar aí a quantidade de componente, tá? Mas a gente tem normalmente ferro, alumínio, cobre. Eu não lembro qual é o outro metal que normalmente participa agora, tá? Mas normalmente é uma liga entre esses metais. Dependendo da proporção, a gente vai ter uma liga mais maleável do que outra. Dependendo da proporção, a gente vai ter uma liga mais ou menos oxidável.
tá? Aí é onde entra a história. Por que ele é um ácido inoxidável, hein, Pantera? O que é um ácido inoxidável? O que é isso? O que significa dizer se ele é oxidável ou não oxidável? Quem é que me lembra aí? O que é essa oxidação, hein, Érica? Gente, quando a gente diz que essa liga metálica é inoxidável, não significa dizer que ela não é oxidável. Ela vai ser oxidável. Só que ela é menos oxidável, ela demora mais, ela precisa aí de mais energia para acontecer uma reação química chamada de oxirredução, certo? Provavelmente, dos metais, quando a gente diz... Exatamente. A Érica indo e voltando. Muito boa, Érica. Tá preparada, tá se preparando mesmo. A Érica falou uma palavrinha-chave que eu estava evitando usar, tá? Ferrugem, tá? O metal que oxida, que todo mundo conhece, assim, que oxida muito fácil, é o ferro, certo? Pra gente, às vezes, é uma maravilha esse ferro oxidar. Principalmente quando a gente pensa em nutrir um vegetal, nutrir um animal, certo? Por conta justamente que ele consegue interagir com outras moléculas e, consequentemente, gerar reações químicas de oxirredução, tá? Quando o ferro está oxidado, ele sofreu essas reações químicas, ele gerou ferrugem. O ferro ficou enferrujado, tá? Só que ferrugem é de ferro, né? Então essa oxidação foi no elemento ferro, tá? Então dependendo da liga metálica, o que a gente vai gerar, né? O ferro, ele vai ter alguma característica ligada aí à sua rigidez, tá? Dureza já é uma outra questão, a gente vai falar sobre dureza depois, tá? Durante a nossa aula ainda hoje, tá? Mas ele vai dar uma certa resistência a mais. O cobre talvez dê maior maleabilidade, mas menos oxidação. O alumínio, menos oxidação, também mais maleabilidade. Então, eu faço essa proporção, essa liga metálica, justamente para conferir rigidez, resistência, tá? Mas, ao mesmo tempo, menos oxidação. Tá? Ele nunca vai oxidar, gente, ele oxida, tá? Dependendo da proporção, ele vai oxidar mais fácil do que outros. Então, normalmente é uma panela um pouquinho mais... A panela de aço inoxidável. Cuidado para não chamar de inox, tá? Inox é a marca. Uma panela de aço inoxidável mais barata, ela vai ter menos componentes, né, que são menos oxidáveis, né? Vai ter menos cobre, e aí, consequentemente, ela se torna mais barata. Cobre é um metal nobre, né? Caro, né? Nobre no aspecto de preço, de precificação, né? Ele é mais caro. Então, consequentemente, ela é mais barata, e aí ela oxida mais fácil, tá? E aí os metais, as ligas metálicas que têm mais produtos menos oxidáveis vão durar mais, certo? Elas têm essa durabilidade maior. Não vai nunca oxidar? Oxida, tá? Mas aí essa duração é um pouquinho menor. Pessoal da onde? De Isaías Coelho, sejam muito bem-vindos. Tá? Então, é um dos materiais que são aplicados diariamente, seja na nossa cozinha, tá? Nos nossos carros, nos nossos veículos, porque, gente, esse fato de não oxidar, a gente vê muito nas panelas do dia a dia, mas a gente tem que entender também que essas ligas metálicas, elas são muito utilizadas na indústria automobilística também. Por quê? Para evitar a oxidação daquele componente, daquela estrutura, junto com outras substâncias que vão ser colocadas, óleos, freios de disco, gasolina ou diversos combustíveis. A gente quer menos essa interação, essa reação e essa oxidação propriamente. Uma aluna... Perguntas de uma aluna que lê para evitar a ferrugem, a oxidação de algumas estruturas. Tem o metal de sacrifício. Sim. E esse metal de sacrifício tem a ver justamente com as reações químicas
que acontecem, porque esse metal aí é justamente que vai absorver parte dessa energia, vai oxidar, enquanto, né, o metal principal aí ele é, não vai aparentar justamente a sua oxidação, tá? Boa. Bom, outro tipo de material muito importante quando a gente fala em ciência dos materiais são os materiais cerâmicos, tá? Normalmente, na hora que a gente fala em cerâmica, a primeira coisa que a gente vê de fato são as cerâmicas, né? Seja cerâmicas de argila, tão bem difundidas aqui no nosso estado, tá? Ou os porcelanatos, tá? Então tem o porcelanato, porcelana fria, tá? São exemplos. Mas os vidros também são tipos, né? São um tipo de cerâmica, tá? Então, às vezes, pode surpreender alguns de vocês esse componente. A grande ideia é que eles são formados por componentes minerais, tá? Depois de se aplicar calor, né? Botar em altas temperaturas. Quem conhece o processo de gerar cerâmica, os artesanatos piauienses, sabe, né? Que a gente mexe com argila e coloca num forno em altas temperaturas por uma boa quantidade de tempo. Isso é formar os jarros de cerâmica. Mas os vidros é algo parecido. A gente vai gerar a partir aí de um componente arenoso, tá? Ou argiloso, mas em geral arenoso, em alta temperatura e pressão, tá? E aí a gente consegue gerar o nosso componente vidro. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, tá? Normalmente, nesses vidros, a gente tem uma outra característica interessante que é aplicada na engenharia dos materiais. O quão translúcido ele possa ser, tá? Normalmente, frascos de vidro, tá? Eles interagem pouco com as diversas substâncias, tá? Então, são bons lugares para se guardar e conservar determinadas substâncias. E, normalmente, nos laboratórios, quando a gente guarda substâncias, a gente guarda em frascos de vidros bem fechados, tá? Só que vocês vão prestar atenção aqui, ó, que a gente tem vidros transparentes e vidros com coloração, tá? Não é só um charme, não é só uma cor para poder dizer, olha que legal, ele é verde, ele é marrom, ele é coamba, tá? Normalmente quando esses frascos de vidro eles apresentam uma cor, ele tem uma propriedade importante por conta da translucidez, tá? O vidro, tá? Ele permite que os raios luminosos eles passem. A gente já estudou sobre isso quando a gente falou sobre a construção do microscópio, né? Então, boa parte das lentes, elas utilizam vidros, tá? Podem ser cristais também, podem ser plásticos, que a gente vai já falar sobre os plásticos, tá? Mas a grande maioria das lentes que a gente utiliza, seja a lente do óculos, utiliza vidro, tá? E aí a gente sabe que ele permite a passagem da luz através do processo de refração, tá? Quando a gente tem esses frascos coloridos, acontece que parte desses raios não passa, certo? Não são absorvidos, são refletidos na prática. E aí a gente tem uma menor incidência de raios luminosos no interior. Isso é importante por quê, galera? Porque algumas substâncias que a gente tem, né, que a gente quer, alguns reagentes, eles podem ser fotossensíveis. E aí, se a gente coloca dentro de um frasco no qual possa haver essa interação, essa passagem da luz, provavelmente vai afetar diretamente na qualidade final daquele produto, tá? Então, na hora que lembrar lá de uma frasco de uma cerveja, normalmente tem aquela coloração âmbar, né, que é aquele marrom bem intenso. Tem verdinho, também serve, tá? Vinho. Aquela coloração escurecida é de propósito, justamente por conta justamente por conta quando eu conheço a substância interna e eu sei que essa substância ela é fotossensível, certo? Exatamente, Érica. Vidro basicamente é uma areia queimada, só que não adianta você botar areia no fogo, no fogão, que tu não vai conseguir transformar em vidro não, galera. São altas temperaturas mesmo, certo? É uma temperatura muito elevada, nosso fogão não vai conseguir levar esse processo, tá bom?
Outro tipo de material muito empregado é o polímero. E nesse aqui eu quero chamar bastante atenção porque vocês confundem, tá? Quando vocês pegam essa palavra, aí puxa muito, tá? A gente tem polímero sintético, tá? Que foi criado pelo ser humano, mas a gente também tem os biopolímeros, tá? Que são polímeros criados pela natureza, estão ali em componentes biológicos, tá? Exatamente. A maioria dos frascos de remédio, a maioria, Érica, a maioria dos frascos de reagente de laboratório, tá? É porque vocês têm pouco contato com o laboratório, mas a grande maioria, eles vão ter essa composição, essa coloração escura ou âmbar. Alguns materiais podem ser colocados em substâncias plásticas, em frascos plásticos, que são os polímeros, tá? Outros precisam ser obrigatoriamente em vidro, tá? Tipo ácidos, por exemplo. Normalmente os ácidos são em frascos de vidro, muitas vezes em frascos de vidro âmbar. É uma regra, uma necessidade para não haver essa modificação ligado a... São o que a gente chama de substâncias fotossensíveis, tá bom? Bom, por que eu quero chamar a atenção para vocês de polímeros, tá? Polímero, tal, poli significa muito, meros são partes. Normalmente, quando eu falo de polímero, eu sempre comparo a um quebra-cabeça, tá? Então, um quebra-cabeça, ele é formado por pecinhas menores, não é isso? São formados por pecinhas menores. Cada pecinha dessa, a gente chama de monômero, tá? Mono, uma, né? Mero, parte, a menor parte. Então, o monômero é a menor parte de um polímero, tá? Ele tem uma estrutura, ele tem um formato, ele tem partes dessa estrutura que servem justamente para fazer conexões com outras partes. Ótimo. Isso é um polímero, tá? Polímero, ele é uma estrutura química, tá? Ou seja, esse monômero, ele também é um componente químico, molecular, é uma molécula, certo? Se eu pegar só o monômero por si só, pode fazer sentido, mas muitas vezes não faz. Eu preciso que esses monômeros estejam encaixados, formando a minha estrutura maior, tá? A gente tem grandes exemplos de polímeros que vocês conhecem e vocês trabalham muito, por exemplo, nas aulas de biologia. O ácido nucleico, DNA, RNA, são exemplos de ácido nucleico, são polímeros, tá? Alguns carboidratos, como, por exemplo, o amido, a celulose, são exemplos de polímeros também, são formados por unidades menores de monômeros, certo? Que mais que a gente tem exemplos de polímeros? Proteínas. Proteínas são polímeros também, tá? Então, a gente tem a hemoglobina, a queratina, elas são formadas por unidades menores. Por que confunde? São termos diferentes. Polímero é um termo genérico, certo? Um termo genérico para indicar que é um composto químico. Então, sim, polímero é um composto químico grande, formado por outros compostos químicos menores, chamados monômeros. Lá nas aulas de biologia, com o professor Tércio essa semana, e eu sei que ele já falou para vocês, ele explicou semana passada, ou foi semana atrasada, sobre a estrutura do quê? Do ácido nucleico. Ele disse, o ácido nucleico é um polímero formado por unidades menores, os monômeros. Qual é o monômero do ácido nucleico, do DNA? Alguém me lembra? Coloque aqui para mim no chat, quero saber do DNA. Qual é o monômero do DNA? Coloca para mim aí que eu quero saber se vocês estão lembrando, tá? E eu sei que o professor Tércio falou sobre isso. Se não foi semana passada, foi semana atrasada. É muito recente que ele falou, que ele explicou para vocês. Assim como a gente tem as proteínas também. As proteínas são formadas por unidades menores, por monômeros também, tá? Então, normalmente, a gente precisa saber dessas composições, tá? E tem questão do Enem que faz essa troca. Começa a falar lá da proteína, e aí ela substitui pelo nome polímero, e você fica aí, pera, o que é? Polímero? Proteína? O que é isso? Boa, Érica. No DNA, pode até me colocar na tela agora, ó. No DNA, tá? Então, o DNA é o quê? O ácido desoxirribonucleico. É um ácido nucleico,
tá? Ele é um polímero de cadeia longa, grande, que forma duas fitas de dupla hélice. Ele é formado por várias unidadezinhas que se conectam, que são chamadas de nucleotídeos. O nucleotídeo, ele é um polímero, tá? E ele tem 3 partes, inclusive uma delas é um carboidrato. É um monômero de carboidrato, inclusive, certo? Então, ele é um desses componentes, tá? A proteína, por exemplo, ela tem outro monômero, porque é uma outra substância. Então, a pecinha dela, monômero, é outra. Quem é que lembra aí qual é o monômero da proteína? É o aminoácido. Então, sim, gente, confunde um pouquinho a gente, tá? Então, fica atento para não escorregar um pouquinho nesses possíveis termos e nomes que podem aparecer para vocês. E sim, as questões do Enem, elas não trazem pegadinha. É uma característica nata para você que está se preparando aí para o Enem, que eu sei que você está se preparando para o Enem esse ano, tá? O Enem ele não traz pegadinha. Só que, para evitar redundâncias no texto, às vezes acontecem essas trocas de palavra. Tem questão do Enem que é justamente com isso daí. Normalmente os alunos acabam confundindo. Eu sei, já respondi algumas questões com alguns alunos, e aí vocês acabam confundindo. Não, pera, não era proteína? Agora é polímero? O que é isso? Que polímero é esse? Então, sim, gente. Proteína é um tipo de polímero, tá? E o polímero é um termo genérico. Tá? E esse termo genérico pode ser sintético, esse polímero pode ser sintético, que o ser humano criou no laboratório, ou ele pode ser um biopolímero quando ele é criado diretamente pelos sistemas biológicos, tá bom? A gente vai conversar, boa, Érica, a gente vai conversar um pouco durante as nossas aulas, mais para frente, tá? Nas próximas semanas, sobre a construção, né, de biopolímeros em nanopartículas. Já pensou falar sobre nanotecnologia? Parece aquelas coisas do filme da Marvel, né, do Homem-Aranha, que o traje dele é feito de nanotecnologia, de nanopartículas. Vocês acham que dá para fazer nanopartícula aqui no nosso estado? Vocês acham que a ciência dos materiais já chegou na nanopartícula aqui no Piauí? Já vou dar um spoiler para vocês das próximas aulas. Sim, tá? Então a gente trabalha com nanotecnologia aqui, ó. Que legal. Vou deixar para a próxima aula para vocês entenderem o que é nanopartícula, tá? Mas bora exemplificar aqui para vocês, tá? Esse é o objetivo, é que eu quero que vocês estejam ligados na próxima semana, viu? Próxima semana tem cor legal aqui, viu? Mas, ó, um exemplo clássico que a gente tem, então aqui, ó, sabe o que eles têm em comum, cada um desses materiais aqui? A gente tem aqui ó, uma garrafa PET, PVC e um pneu, tá? Essa pneu aqui, galera, é uma borracha sintética. O que todos eles têm em comum? Todos eles são frutos, são derivados de um componente que a gente conhece como petróleo, tá? Então é o seguinte, gente, o petróleo já está bem batido com vocês, eu tenho certeza, que vocês já absorveram que o petróleo ele é um recurso natural, tá? Ele está disponível na natureza, porém ele é um recurso não renovável. Por quê? Porque a gente não consegue criar ele de novo. A gente consegue consumir, mas a gente não consegue gerar ele de novo, pelo menos não num curto espaço de tempo. Eu vou precisar aí de milhares de anos novamente. Tá? E aí, boa parte dos nossos produtos, principalmente depois daí das primeira e segunda revolução industrial, boa parte dos nossos produtos que a gente gerou foi diretamente gerados a partir dele. O PET, ele é um tipo de plástico, tá? A gente não tem só um tipo de plástico, tem vários. PET é um dos tipos de plásticos que serve muito para embalagens, tá? Ele é um tipo de plástico derivado do petróleo, tá? Mas a gente tem o PVC, que também é outro tipo de plástico. Boa parte das tintas que pintam paredes são tipos de plástico também. A gente tem o TNT, que é a sigla para tecido não tecido, tá? Que muito comum nas máscaras cirúrgicas, todos eles são plástico. Poliéster, que está nas roupas, nos tecidos, tá? Eles são também tipos de plástico, tá? Então a gente tem muito plástico no nosso dia a dia. Boa parte das engenharias dos materiais hoje
param para pensar e refletir sobre o uso do plástico. Esses exemplos que a gente tem aqui, o PET, o PVC, são exemplos de plásticos que um pode ser reciclado e o outro não pode ser reciclado. A gente tem essa questão envolvida também. A borracha é um outro clássico exemplo. Assusta a gente pensar que a borracha, aliás, o pneu, ela é uma borracha sintética. Aí você fala assim, sintética, professor? E tem uma que não é sintética? Tem. As que são tiradas dos laticíferos das plantas. Laticífero, gente, é uma estrutura secretora, muito comum nas seringueiras, tá? Então, vocês com certeza já ouviram falar sobre as seringueiras, são plantas no qual a gente tem, né, o pessoal que faz a extração do látex, no qual dela é feita alguns componentes muito conhecidos, como a borracha, que apaga o caderno. Normalmente essa borracha aí, ela é feita a partir do látex da seringueira, tá? E o látex dos preservativos, que também são uma borracha natural, certo? Que é extraída a partir desse látex da seringueira. O látex mesmo, gente, questão química, tá? Ele é uma substância misturada, né? Tem mucilagem, tem óleo essencial, tem borracha, tá? Então a borracha ele é um composto químico, tá? E o látex é essa substância diversa, cheia de vários componentes. Naturalmente a gente tem várias plantas, normalmente da família Euphorbiaceae, mas outras espécies também acabam produzindo o látex, tá? Algumas espécies produzem mais a borracha biológica, né? O biopolímero natural, e outras formas da gente produzir a borracha sintética. E não, gente, a borracha não consegue ser reciclada diretamente, embora a gente tenha técnicas aí de reaproveitamento dessas borrachas, como, por exemplo, para fazer pistas de corrida, são algumas saídas, tá bom? Então, normalmente quando a gente fala sobre ciência dos materiais para uma prova aí do Enem, por exemplo, estão ligadas aí sim ao aspecto ecológico, porque é uma grande demanda, tá, da engenharia dos materiais. E estudar ou entender. Aham. Esse é o objetivo dessa disciplina, é dar profundidades, é trazer esses temas da biologia, da química e da física para cá, certo? Essa disciplina ela tem essa visão, viu, Érica? Ah, vimos em química. Sim, a gente vai ver agora já propriedades da física, tá? Eu vou revisar com vocês essas propriedades da física agora. Tá? Então, esses materiais, meu povo, eles são empregados no dia a dia e hoje, boa parte da engenharia dos materiais tem esse foco muito grande. Como a gente pode melhorar esses materiais para que eles sejam ecologicamente sustentáveis, para que a gente consiga produzir, certo, viavelmente, mas que eles não afetem tanto o meio ambiente. Então, hoje é uma grande questão que a ciência dos materiais tem gastado muito essa energia com esse mote. E sim, já está chegando para a gente, tá? Bom, além disso, tá? A gente não tem somente as metal. Ah, é só metal. Ah, é só ferro. É só plástico, tá? Hoje em dia a gente está começando a misturar as coisas, tá? Entram aí, por exemplo, os compósitos, os semicondutores e os biomateriais. Compósitos representam a composição de dois ou mais materiais, tá? Com duas propriedades diferentes. Semicondutores são aqueles utilizados que utilizando características peculiares da matéria, especialmente ligado à condução de eletricidade. E os biomateriais normalmente são pensados para serem colocados no interior do corpo humano, afetando pouco o ser humano. E aí a gente vai pensar, por exemplo, nas platinas, tá? Que são colocadas quando alguém fratura um osso, tá? Mas fraturei o osso em várias partes. Aí o gesso por si só ele não é o suficiente. Eu preciso colocar uma liga metálica ali dentro ou com algum outro componente que não afete, que não cause algum dano, tá? Antigamente, por exemplo, o anticoncepcional, existia o anticoncepcional chamado DIU, até hoje existe o anticoncepcional DIU, tá? Antigamente eles colocavam o anticoncepcional de cobre, tá? Ou de algum outro metal. Hoje em dia eles estão substituindo por um polímero, tá? Para justamente afetar menos a saúde do corpo humano, tá? Então eu não vou colocar um ferro, uma barra de ferro, é uma platina. O DIU, como anticoncepcional, ele vai liberando anticoncepcionais aos poucos.
Hoje o que a ciência está desenvolvendo é tentar substituir mais o biopolímero, o polímero sintético vindo do plástico por um biopolímero comum. Sabe o band-aid, quando a gente corta o braço e coloca aquele band-aid é uma marca, tá? Mas é só para chamar a atenção para vocês. Aquele componente para poder fechar. Então, hoje a gente está cada vez colocando mais biopolímeros nessa composição, no qual eu possa fazer associações com componentes medicamentosos. É o caso, por exemplo, de alguns hormônios que são colocados em fitas adesivas no corpo, que eles conseguem ser absorvidos pela própria pele. A gente tem alguns medicamentos anticoncepcionais, a gente tem alguns medicamentos com isso. O pessoal que quer parar de fumar, também tem uns adesivos adesivos de nicotina que são absorvidos pela pele também, tá? Então, são alguns componentes. A gente desenvolve tecnologia justamente com essa pegada, né, especialmente do biopolímero, que consegue fazer ligações, conexões com outros elementos químicos e poder ser processado e absorvido. Hoje está muito em alta mesmo, por exemplo, o aspecto da estética, né? Então, você colocar, por exemplo, fios, né, no rosto que servem para esticar a pele. Não é uma plástica propriamente dita, você vai colocar um componente ali, um fio, literalmente um fio, e esse fio vai ficar tensionando a sua estrutura corporal, certo? Ali na pele, um pouquinho do músculo também. Então, ele gera uma certa tensão e aí o rosto, em vez de ficar caído, né, murcho, ele dá uma tensão, ele fica esticado. Então, não é qualquer fio que vai ser colocado, é um biomaterial, certo? Normalmente é um biopolímero, tá? Que não vai afetar diretamente a saúde humana, tá? Exatamente, Érica. Até porque, se a gente pensa aí nas placas metálicas que a gente coloca no corpo, a gente tem que entender que uma propriedade típica do metal, tá? Eu vou passar aqui esse slide, vou entrar logo aqui nessa parte de propriedades, que é muito importante para os metais, que são propriedades ligadas aqui à solubilidade, ponto de fusão, ebulição, massa. Gente, é o seguinte, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? O que é isso? Esses pontos aqui fazem com que a substância mude de um estado de físico para outro. Ponto de fusão, sai do sólido, vai para o líquido. Ponto de ebulição, sai do líquido e vai para o gasoso. Só que entre um e outro, tá? O que acontece? As substâncias, elas dilatam, tá? Lembra lá do processo de dilatação, propriedade física. Provavelmente o professor Caio já falou sobre isso. Tá? Então, quando a gente aquece uma superfície, elas tendem a dilatar. É assim que o termômetro de mercúrio funciona. Se essas placas, essas ligas metálicas são colocadas no nosso corpo, dependendo da variação de temperatura, isso pode afetar diretamente. Elas dilatam, elas relaxam. Isso pode afetar diretamente o processo de recuperação do nosso osso. Tá? Outra característica interessante quando se estuda ciência dos materiais é a solubilidade. Por exemplo, água e óleo se misturam? Coloca aí para mim no chat, quero saber se vocês lembram, tá? Água e óleo se misturam ou não se misturam? Exatamente, Érica, termodinâmica, a dilatação da matéria. Ponte, por exemplo, toda ponte pode se dilatar. Essa é outra propriedade muito importante. Tem muita propriedade ligada à ondulatória, Érica, também. Tá? Olha aí, Érica, show de bola. Por que eu estou chamando aqui a atenção para vocês? Na hora que eu falo solubilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é a palavra misturar. Misturar é a mesma coisa? Não, tá? Não confundam solubilidade, ó, isso é diferente de mistura. Lembra lá que tem mistura heterogênea e misturas homogêneas. O que é uma mistura heterogênea, professor? É a história da mistura da água e do óleo, tá? Então, imagina aqui um frasco, certo? No qual esse frasco, a gente vai ter aí, ó, óleo e a água, certo? Então, eles são diferentes, eles não se misturam, professor? Se misturam sim. Tá lá um do ladinho do outro, então não estão interagindo, não há solubilidade. Aí sim. Como são substâncias diferentes, com propriedades diferentes, a água é uma substância polar, o óleo é uma substância polar, elas não conseguem
solubilizar entre eles. Mas eles se misturaram em fases diferentes. É outra característica muito interessante dos materiais é a capacidade da solubilidade, tá? Então, quando eles conseguem se conectar ou não. Lembrando que não é só os líquidos que fazem essa mistura heterogênea, tá? Sabe a pedra de granito? Já viram a pedra de granito? Pois bem, ali é um exemplo clássico de uma mistura chamada mistura heterogênea. E, professor, me dá um exemplo aí de mistura homogênea, quando a gente mistura açúcar na água ou sal na água. Essas substâncias se solubilizam aonde? Na água, certo? Então, eles têm propriedades parecidas, eles conseguem se solubilizar, tá? Outra ideia aqui, ó, a água está lá em cima, aliás, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Por quê? Por conta de uma propriedade física da água chamada que? Densidade. Gente, não confunda densidade com leveza, tá? Não é que a água, o óleo seja mais leve, não. É que a densidade do óleo é menor. Densidade é uma relação entre massa pelo volume, certo? Então, a massa é a quantidade de matéria que um corpo tem, que também é diferente de peso. Massa é diferente de peso. A gente confunde muito porque praticamente todas as massas aqui estão influenciadas no planeta Terra, estão influenciadas pelo mesmo quê? Pela mesma força gravitacional, tá? Exatamente. Mistura é diferente de solubilidade, de dissolver, Érica. Boa. Massa é a quantidade de matéria que a gente vai ter, enquanto a densidade é justamente a relação dessa massa pelo volume existente. Tá bom? A tenacidade, a dureza, eu já comentei com vocês no começo da aula, nosso tempo já estourou, tá? Peço perdão, mas ó, tenacidade é a história lá do veículo, tá? Que consegue dobrar sem quebrar, certo? E a dureza é a rigidez, a resistência que um corpo tem em se riscar. Normalmente são características inversas e todo mundo acha que é a mesma coisa e não é. Quanto mais duro é o material, menos tenaz ele é, e quanto mais tenacidade ele tem, menos dureza ele vai ter. Certo? São inversamente proporcionais. Galera, infelizmente o tempo estourou, mas não se preocupa, aqui a gente vai dar uma sequência, certo? Esse mês a gente vai falar muito sobre essa engenharia dos materiais. Esse foi um momento para revisar alguns componentes com vocês e a gente vai conversar com vocês mais na próxima aula. Então fica ligado que próxima semana tem coisa diferente aqui para a gente também. Grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.